Nesse vídeo nós vamos falar sobre declarações do político Celso Russomano no programa Cidade Alerta, no qual ele fala sobre Bitcoin, sobre criptomoedas também e basicamente, dentre outras coisas, ele diz que Bitcoin não tem segurança alguma, não tem lastro algum e também que moedas fiduciárias como o real, como o dólar, possuem lastro em ouro, o que é uma declaração minimamente bastante questionável. Vamos falar sobre isso então nesse vídeo. Oi, tudo bem? Se você é novo por aqui, sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. Bom, vamos então nesse vídeo falar sobre o que o Russomano falou. Para isso a gente vai vendo trechos do que ele falou no canal do YouTube lá da Cidade Alerta e eu vou comentando por cima em relação a cada uma dessas declarações. Bom, então vamos começar vendo aqui. Vamos ver por trechos, né? O primeiro trecho que a gente vai ver é lá pelo segundo 0,48. Criptomoeda não tem lastro. O dinheiro que você circula de qualquer país do mundo tem lastro em dólar, em ouro. Então tem lastro. O país garante aquele dinheiro, né? De que você troca aquele dinheiro e que você recebe. Bom, então aqui o Russomano ele falou que o lastro das moedas como real é em ouro. Isso claramente não é verdade. Não é preciso entender muita coisa, é só preciso lembrar que em 1971, o Nixon, que é o presidente dos Estados Unidos da época, ele anunciou que não ia mais existir, anunciou o fim do acordo de Bretton Woods, que não era nem um padrão ouro em si, era um padrão dólar-ouro. Esse acordo consistia no quê? Bom, basicamente, os países que fizessem parte do acordo, eles teriam a sua moeda que podia ser convertida em dólar. Ok. E o dólar em si, que era o lastro então dessas outras moedas, o dólar em si ele tinha a sua conversibilidade possível em ouro, então era lastreado em ouro. Em última instância, as moedas dos países que faziam parte desse acordo eram lastreadas em ouro, porque os países podiam solicitar o resgate do seu ouro aos Estados Unidos. Só que o Nixon, quando ele deu fim a esse acordo, além de estar decretando a morte, basicamente, do padrão ouro, ele fez o que para muitos foi o maior calote da história. Por quê? Porque países que podiam solicitar de volta o seu ouro, o resgate em ouro, eles não poderiam mais. Bom, no link, na descrição, na verdade, desse vídeo aqui, a gente vai estar colocando o link desse vídeo, que é a declaração pública do Nixon, na qual ele anuncia o fim desse acordo que eu mencionei agora. Não é muito o intuito desse vídeo aqui estar falando sobre padrão ouro, mas é só para mostrar mesmo que as moedas não têm lastro em ouro. As moedas fiduciárias de curso forçado, elas não têm lastro mais em uma commodity como ouro. Qual que é o lastro, se assim a gente pode falar? Como é moeda fiduciária, o que seria a garantia é basicamente a promessa de pagamento desses países. É a confiança que as pessoas possuem nesses países. É o governo de cada país falando que essa moeda vale, que essa moeda deve ser utilizada e que essa moeda é a moeda do governo. Ela é uma dívida do governo, então você acreditando que a moeda é segura, você acredita que o governo não deixará de pagar suas dívidas, você acredita que o governo não dará calote. Essa que é a segurança, essa que é a garantia a que o Celso Russomano se refere. E ele fala que o Bitcoin e outras criptomoedas não têm lastro algum. Bom, se lastro é simplesmente algo real, né, uma garantia real, como uma commodity, então moedas fiduciárias também não têm esse lastro. Mas se lastro é outra coisa, como a confiança, bom, muitos investidores têm uma grande confiança no Bitcoin, por exemplo. Inclusive, o Bitcoin, ele só é possível que ele tenha se tornado o que ele é até hoje, graças ao blockchain, que é uma cadeia que é como se fosse um grande arquivo eletrônico, um grande registro de transações, e nele é possível você identificar desde a primeira transação até a última transação. É ele que permite com que todo o sistema de mineração
e também de verificação de mineração possa dar toda a segurança necessária para que as pessoas se sintam seguras a investir nessa criptomoeda. É um sistema muito complexo que envolve muitos fatores e que não imputa necessariamente que só pela ausência de governo nesse processo o Bitcoin seja um ativo completamente inseguro e ausente de qualquer lastro. Bom, então vamos continuar vendo aqui a parte do vídeo do Celso Russomano. Agora vamos aqui mais para o minuto 1:09. Ela não tem lastro, ela é virtual. Se quiserem pagar, aquele que está mexendo e está pegando o teu dinheiro para aplicar, vai pagar. Se não quiser, não paga. Tem segurança, Celso? Nenhuma. Bom, nós podemos ver nessa parte uma clara confusão entre o Bitcoin e empresas que operam com Bitcoin. Então, o que ele falou, se quiser pagar, paga, se não quiser, não paga. O Bitcoin, ele é uma moeda, ele não é uma empresa. Não tem como o Bitcoin não querer te pagar, ou uma criptomoeda não querer te pagar, evidentemente. Então, ele falar que empresas que operam com Bitcoin e que prometem ganhos, se quiser pagar, paga, e se não quiser, não paga, não deixa de ser verdade, porque a gente vê muitos golpes por aí. No entanto, tem que se fazer uma distinção entre o que é uma coisa e o que é outra coisa. Uma coisa é eu comprar Bitcoin, daí depois eu conseguir tê-lo sob minha posse, pedir o resgate na corretora e daí ele fica para mim mesmo. Outra coisa é eu utilizar uma empresa, então mandar o meu dinheiro para uma empresa e essa empresa comprar para mim me prometendo ganhos. Aí sim, é uma coisa muito arriscada. E tem sim um grande risco de ser golpe? Claro que tem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Só que não dá para resumir o Bitcoin a essas empresas também. Não dá para resumir o Bitcoin a corretoras, basicamente, que somem com dinheiro. Ou aquele esquema do faraó, que agora é o último, né, que está vindo à tona. Até a gente tem um vídeo no canal sobre isso. Podemos botar o link aqui na descrição depois. Mas não dá para resumir Bitcoin a empresas que prometem grandes rentabilidades com Bitcoin e depois acabam não pagando o valor que era prometido antes, que às vezes são rentabilidades de fato absurdas. Não dá para confundir uma coisa com outra. E o Russomano também falou, ele conectou, relacionou o fato de ser virtual com a ausência de lastro. E uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. O Russomano ele parece achar que moedas fiduciárias têm, uma garantia inquestionável. Mas vamos considerar que isso é verdade. Até essas moedas fiduciárias, elas existem predominantemente no meio virtual, porque tem muito mais dinheiro, promessa de pagamento existente do que dinheiro em si. Tem muito mais números em tela do que papel moeda em si. Isso por quê? Por causa do efeito multiplicador de crédito, por causa do sistema de reservas fracionárias que existem nos bancos e da grande tolerância que historicamente os governos possuem em relação a isso. Por conta disso, tem muito mais dinheiro em circulação do que realmente existe. Os números na tela não refletem basicamente o que existe mesmo, até porque se todo mundo for ao mesmo tempo solicitar resgate nos bancos, os bancos vão quebrar e as pessoas predominantemente não vão receber o que lhes era devido. Mais uma vez, porque o dinheiro predominantemente, a maior parte existe na tela, não em papel moeda em si. Então, se o Bitcoin não, só por ser virtual não tem segurança alguma, então o que podemos dizer sobre as moedas de curso forçado, nas quais tem muito mais dinheiro na tela do que de fato em papel moeda? Tem muito mais promessa de pagamento do que meios de pagamento com os quais se pode cumprir essas promessas. Bom, temos que ter claro esse ponto. Além disso, vamos ver o que mais o Russomano falou aqui. Dinheiro que eu prometo. Bom, aqui minuto 1:19, basicamente a continuação. Tem segurança, Celso? Nenhuma. Ah, mas por que existe criptomoeda? Existe criptomoeda principalmente para cometer crime transnacional. Ou seja, Sério? crime de um país para outro. É uma Um resumo bastante, podemos ser equivocado a respeito do porquê que o Bitcoin existe. O Bitcoin ele é utilizado para
lavagem de dinheiro? Sim, ele é muito utilizado para lavagem de dinheiro. Mas dizer que ele surgiu só para isso, na verdade, é tirar a importância dele aos olhos de muita gente. Olha quantas pessoas estão cada vez mais investindo em Bitcoin livremente. Elas não são obrigadas a fazer isso. E por que elas fazem isso? Porque o Bitcoin, e talvez essa seja a principal virtude do Bitcoin, ela tem autonomia do governo. O governante não vai mandar imprimirem mais bitcoins ou surgir cada vez mais bitcoins. Até porque o Bitcoin, apesar de ele poder ser inflacionado, mas há uma taxa fixa e prevista e já precificada, o Bitcoin ele tem um limite, ele tem uma quantidade máxima a ser criado, tem um período máximo a ser criado e tem uma série de outros fatores mais complexos, quais a gente não vai falar aqui, mas que garantem segurança para esse tema. O Bitcoin, ele apresenta a sua possibilidade de inconfiscabilidade, que é uma razão para que muitas pessoas optem por tê-lo, ao invés de simplesmente ter apenas moedas fiduciárias. Muitas pessoas encaram como uma proteção ao próprio governo. E o que você vai falar para essas pessoas que elas estão simplesmente contribuindo para o crime organizado, para o sistema de lavagem de dinheiro de grandes traficantes ou de grandes cartéis ou esquema de tráfico de pessoas, de drogas? Seria talvez bastante injusto falar isso para essas pessoas que simplesmente estão buscando a maior das virtudes do Bitcoin, que sim, que é muito volátil, que sim apresenta grande risco de mercado, mas sim que não se resume apenas a golpes financeiros. E bom, por último, vale aqui salientar que moedas fiduciárias são aquelas moedas de curso forçado. A moeda do Brasil, o real, para eu viver aqui, eu tenho que comprar coisas, é claro que eu tenho que ter o real. Eu posso achar uma moeda muito ruim, mas o que eu vou fazer? Eu vou ter que utilizar, assim como o dólar. Em última instância, a minha vida é muito impactada pelo dólar. Alguém num país como a Venezuela pode achar muito ruim a sua moeda, só que vai realmente precisar utilizar, porque para sobreviver vai precisar comprar, realizar trocas com a moeda do país. Então moedas que alguém pode considerar muito ruim, a pessoa é obrigada a utilizar, ao contrário do Bitcoin. Você acha muito ruim, você acha golpe? Bom, você não precisa comprar ela. Você acha muito bom? Ótimo, você pode comprar ela e ninguém vai estar te obrigando a fazer isso, ao contrário das moedas fiduciárias. Então, talvez essa seja também uma das grandes virtudes, que ninguém é obrigado a comprar Bitcoin nem outras criptomoedas, mas aquele que compra pode muito bem se aproveitar dos benefícios dela para atingir seus objetivos, quaisquer que sejam, e apenas objetivos específicos são aqueles criminosos. Mas outras pessoas simplesmente querem se aproveitar de grandes virtudes do Bitcoin. Bom, o Russomano falou outras coisas além disso, a gente não vai falar sobre absolutamente tudo que o Russomano falou, mas acredito que nesse vídeo deu para pelo menos tocar nas principais falas do Russomano e, bom, corrigir algumas falas que muitos realmente continuam repetindo. Bom, então, se você gostou desse vídeo, então dá um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Os links que eu fui falando aqui vão estar na descrição. Saliento mais uma vez que temos diferentes cursos no nosso site, dos mais básicos até os mais avançados. Bom, então vejo vocês nos próximos vídeos.